Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso GlenceCast, aquela semana muito maravilhosa para todos nós, não é verdade? Você vem acompanhando aí o nosso podcast aí durante os meses já que eu sei, e para quem está chegando aqui agora, já vou pedir uma grande gentileza para você, tá bom? Deixa aí o seu CCC, esse que o diretor até fez uma edição aqui, ó. Curte, comenta e compartilha os vídeos aqui do nosso canal, tá bom? Manda para todo mundo aí mesmo. E estou aqui mais uma vez com você, Wanderson de Paula e a... Adriana Mazaron. Olha aí, fala assim, mas eu já conheço você, já é da família, né? E toda semana, né, Adriana, a gente tem um tema diferente aqui e a Adriana, ela propôs assim para nós, para os próximos podcasts, temas diferentes, né? E vamos começar como? Olá, pessoal, primeiramente. A gente teve uma ótima semana, espero que vocês também, e que tenhamos uma outra maravilhosa, excelente semana até o próximo GlenceCast. Mas falando deste, realmente o Wanderson falou que nós estamos trazendo umas novidades aí no GlenceCast, né? Na verdade, Wanderson, a gente está trazendo alguns temas polêmicos, nós vamos discutir coisas polêmicas aqui, gente. Aí é bom. Tô até me preparando aqui, o Wanderson também, viu? Não, mas pra quê? Por que, Adriana, né? Esses temas polêmicos? Na verdade, para te ajudar, né? Ajudar você aí no seu dia a dia, né, Wanderson, na sua vivência, trazer conhecimento, situações que você pode usar o que a gente fala aqui, né? Porque a gente não só comenta, né, Wandy, e dá a nossa opinião. Na verdade, todo o processo é feito de estudos, de muito trabalho, muita pesquisa. Então, a gente vai trazer informações corretas, coerentes para você, tá bom? Tanto na parte de informação, quanto na parte emocional também. Tá bom? Então, o tema de hoje é liberdade. Olha isso aí, hein? Liberdade. Liberdade, já pessoal. teve gente falando uhul lá do outro lado. Liberdade do que, Adriana? Posso ser livre, fazer o que eu quiser? Não pode, não pode. Não. Caramba. A gente vai entender como assim, Adriana? É polêmico isso. Como eu não posso ser livre? Né? Se a humanidade, lá na história dos primórdios, todo mundo lutava pela liberdade, o sonho de ser livre, como assim você está me falando que eu não posso ser livre, Adriana? Exatamente. É isso mesmo. Para a gente entender assim, um conceito de liberdade, né? Liberdade, assim, segundo o dicionário, é tudo aquilo que uma pessoa, nação, indivíduo, grupo tem como valor supremo. Né? Então você tem a sua liberdade como valor. Mas como a Adriana falou, essa liberdade ela tem limites. Né? Então você não tem liberdade, por exemplo, para entrar numa casa que você não foi convidado. Exatamente. Para você entrar num banco 3 da manhã, para você entrar num carro que não é seu. Exatamente. Né? Então a liberdade você a elege como valor supremo, porém ela tem limites. Né? Não quer dizer que você é uma pessoa livre que você pode fazer o que você quiser. Eu tenho um amigo, um advogado, que ele diz o seguinte: todo ser humano pode fazer exatamente tudo o que quiser, vírgula, desde que não infrinja nenhuma lei. Então, existe um vírgula, né? Existe exatamente, um vírgula. Exatamente. Você pode fazer tudo o que quiser, desde que você não infrinja nenhuma lei, como exemplos que eu dei agora aqui para você. Exatamente. Por exemplo, você tem a sua liberdade, até no código, né, penal, você tem o direito de ser livre. Sim. Né? Mas esse seu direito pode ser cerceado a qualquer momento, desde que você infrinja alguma lei, que Exato. não pode, né? Você faça alguma coisa errada. Então, a liberdade aí já foi embora, ela não está mais presente. Então, como a gente fala, por que achamos que realmente somos livres? Nós realmente pensamos, eu tenho que lutar para ser livre, eu quero ser livre, eu quero a minha liberdade. Mas por que a gente acha isso? Porque lá atrás a gente já foi condicionado a isso, né, Vande? Você vê até os próprios filmes que a gente vê antigos, né, de lutas, de guerra, de reis, que todo mundo ia lá com a sua espada linda, lutava pela liberdade. A própria nossa independência, né? Independência ou morte, né? Que todo mundo acha que naquele momento ali no Ipiranga, né, Dom Pedro ergueu a espada, liberdade ou morte, né? Isso. Mas dali em diante o Brasil não se tornou livre. Não. Ele continuou ainda sendo província de Portugal, né? Então a falsa ilusão de liberdade, não é isso? Que nós tivemos. Exatamente isso. E quando a Ana falou, né, desde lá de 1800 e tanto lá, quando isso aconteceu, até nos dias de hoje, né, a gente tem uma falsa impressão que a gente é livre para fazer o que quiser. E não é bem assim também, né? Independente do grau financeiro, vamos dizer assim, que você tenha, o grau social que você tenha, desde uma pessoa mais pobre na sociedade, não descriminalizando, óbvio, até os mais ricos, mais bilionários que existem na face da Terra, são pessoas limitadas com relação à liberdade. Né? Não podem fazer o que quiser. A Adriana, por exemplo, a Adriana é uma grande empresária, né? Empresária, esposa, mãe, e ela não é livre para ela fazer o que ela quer no momento que ela quer.
né? Por exemplo, agora a Adriana podia estar no Caribe, né? Tomando lá uma água de coco, com óculos, aquele óculos bonito que ela tem, que eu não vou falar a marca, que é para não fazer propaganda, mas é uma marca top. Ela podia estar lá agora. Por que ela não está? Porque ela tem as suas questões para resolver. Exatamente. É livre com vírgula também. Exatamente, a gente tem as obrigações, né? Eu não estou por 2 motivos, tá, gente? Primeiro, falta de grana, não tenho de grana para isso, e também o trabalho, né? O trabalho prende, a gente tem compromissos, agenda, então a gente... Então, tá vendo? Cadê a liberdade aí? Não, mas tirando as brincadeiras à parte, né, Wanderson? Mas o que a gente quer trazer com esse tema de hoje? O que isso tem a ver, né, Vande? O que tem a ver com a inteligência emocional? Onde eu posso colocar isso em prática? O que eu quero trazer é que isso, a liberdade, ela chega a certo conflito, tem um conflito dentro da gente. Porque você imagina você lá é doutrinado a lutar pela sua liberdade, a querer ser livre. Só que na prática não é assim que acontece. Porque a própria sociedade, como você diz, a lei, isso, aquilo, as situações te proíbem de fazer algumas coisas. Então você não é livre, né? Para tomar decisões. Por exemplo, quando você casa e tem uma família e filhos, você já não é livre. Resumindo, você não é livre para fazer o que você quer, ok? Dentro neste cenário da sociedade. Não é isso, Wanderson? Exatamente isso. Quando, por exemplo, eu sou casado, eu tenho uma esposa, a Adriana é casada, tem lá o marido dela, e a partir do momento que uma pessoa toma essa decisão, ela já tinha lá algumas restrições de coisas que podia e não podia fazer antes, né? Quando você se envolve emocionalmente, quando você casa, você também tem algumas questões ali que você tem que ter como padrão na sua vida, né? Ou seja, uma pessoa casada não vai ficar indo em bar, em balada, a todo momento, a toda hora, todo dia. Isso não tem como acontecer. Vamos fazer acordo, o seu casamento não vai durar, né? Se você tem filhos, então, a sua liberdade, ela vai cada vez mais abaixando a régua, né? Exatamente. Vai cada vez mais diminuindo. Isso não é ruim não, tá? Não estou dizendo que seja ruim, tá bom? Exatamente. Mas é numa questão de liberdade que nós estamos falando aqui, entenda isso. Então vem o primeiro filho, a sua liberdade, ele foi tirado um pouquinho. Vem o segundo, mais um pouco. No caso da Adriana, tem 4 crianças incríveis, maravilhosas. Crianças não, né? 2 crianças, uma adolescente e um adulto. Exatamente. Né? Eu tenho 2 crianças, por exemplo. Então a minha liberdade, ela, de certa forma, tá bom? Perante ao dicionário, ela foi tirada uma boa parte dela. Mas, por outro lado, também é adicionada coisas maravilhosas na nossa vida, dando esse exemplo de casamento, exemplo de filho, tá? Então, entenda o seguinte, você nunca vai ser livre para fazer o que você quiser, na hora que você quiser, no momento que você quiser. Existem barreiras e leis que te impedem de fazer determinados assuntos, né? E você tem que seguir assim é o jogo, assim é a vida, né? Por exemplo, quando a princesa Isabel, ela assinou lá a Lei Áurea. Pô, ali naquele momento, o Brasil tinha aproximadamente 700 mil escravos naquela época. Teoricamente, eles foram livres. Sim. Né? Eles foram livres por quê? Porque eles saíram da senzala. Mas ali eles tiveram um monte de outras questões que talvez alguns até pensaram assim, caramba, isso é liberdade? Olha só, tanto de coisa que eu tenho que correr atrás agora. É verdade. Eles ganharam ali a liberdade da condição de escravo, Sim. mas se tornaram escravos futuramente do capitalismo. Exatamente. Que eles descobriram o que era o dinheiro. Exatamente. Não estamos dizendo que isso aí foi ruim, não. Não, Tá? Tinha claro que ser que não. abolida a Sim, escravidão mesmo, com tá? certeza. Tá? Foi certinho. Não estamos contra essa lei, não. De forma Nós estamos alguma. dizendo o seguinte, né? Estamos dando exemplo, né? É dado a liberdade, mas também ao mesmo tempo lhe é tirado a liberdade em muitas outras questões também. Então, a gente acaba chegando no cenário, que liberdade? Vamos lá, vamos entender primeiramente que liberdade nós temos, exatamente, né, Vande? As pessoas confundem muito o termo liberdade com outra expressão, Vande, do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Exatamente, você tem o direito de você escolher as coisas para você, né? A tomar as suas decisões, mas isso não te torna livre. Olha Exato. que loucura. Não é isso? Como assim, Adriana? Eu tenho livre-arbítrio, mas isso não me torna livre. Exatamente, porque as suas escolhas geram o quê? Consequências. Isso. Todas as escolhas que nós fazemos geram consequências. Então, para você ter a liberdade, sim, de escolher, mas depois essa liberdade, de certa forma, é cerceada porque você tem as consequências. Por exemplo, você tem que trabalhar para receber, para sustentar a sua família. Você tem a escolha de ficar na sua casa, não pegar um ônibus, não ir para o seu trabalho, ficar dormindo, deitado, assistindo série?
Você tem esse direito de escolha, não tem? Tem. Só que se você fizer tomar essa decisão, você vai ter as consequências. Exatamente. Você vai ser mandado embora do trabalho, você não vai ter o dinheiro para bancar a sua família, para sustentar a sua família. Então, você entendeu a liberdade onde se é tirada? Exato. Né? Mas, na verdade, isso é uma coisa positiva, né, Wandy? Exatamente isso. É muito positivo você parar para pensar nesse cenário, o quanto você poderia tomar decisões errôneas por ser totalmente livre. Seria terrível. Seria terrível. Seria... Você entendeu? É isso que a gente quer fazer, o lado bom da liberdade cerceada. Exatamente, você teria muitas complicações, na verdade, né? A Adriana trouxe aqui o livre-arbítrio, né? Todos nós temos o livre-arbítrio de ir e vir, né? Isso está na nossa Constituição, você é livre para isso. Como falamos, tem vírgulas nessa questão. Não é porque eu tenho o livre-arbítrio, por exemplo, de escolher aonde eu quero trabalhar, que eu posso ir trabalhar quando eu quiser. Não é porque eu tenho essa liberdade de escolher o carro que eu vou ter, que eu vou enlouquecidamente comprar um carro e não vou pagar as parcelas dele. Exatamente. Né? A liberdade você tem para fazer o que quiser, mas você tem que pensar muito bem antes de você tomar uma decisão. Porque geralmente quando nós adultos, quando a gente toma uma decisão, ela não impacta somente a nossa vida, esse corpo aqui. Né? Inclusive, eu gosto de dar exemplo de amigos, um outro amigo meu também, ele diz o seguinte, né? Nós somos diretores-presidentes da maior empresa da face da Terra, que é a tua vida. Né? Então, na sua vida, você tem ali acionistas, esses acionistas podem ser o seu pai, tua mãe, esposa, marido, filhos e por aí vai. Ou seja, quando você toma uma decisão e essa decisão não dá certo, essas pessoas são impactadas também. Né? Uma decisão errada, muito bem implementada, ela pode destruir um negócio, uma família, ela pode destruir a sua vida. Né? Então, anota essa frase, você que está aí. Né? Uma decisão errada, muito bem implementada, ela pode destruir negócios, famílias e a sua vida, o seu relacionamento. Exatamente. Né? Então, tome muito cuidado antes de tomar uma decisão. Se você, hoje em dia, né, Diana, a gente tem uma geração de jovens que eles acham que podem fazer o que quiser, a hora que quiser. Meu pai e minha mãe não sabem de nada. Meu professor, os que mais querem ser livres, né? Meu professor não sabe de nada. Eu, no auge dos meus 16, 17 anos, tenho experiência de vida. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Exatamente. Eu voto em quem eu quiser. Beleza, voto em quem você quiser, não tem problema. Mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. Calma aí, cara pálida. Tenho certeza que você vai, em algum momento da sua vida, bater a cara na parede. Você vai se prejudicar. Esse conceito de liberdade que alguns, tá? Não estou generalizando, mas que alguns têm, pode ser muito prejudicial para você e para a tua família também. Não é isso? Totalmente, Wandy. É legal eu dizer aqui que as minhas filhas, eu já ouvi muito isso em casa, Wandy, da minha filha mais velha, da minha filha adolescente. Eu quero um dia ser livre, crescer e um dia ser livre. O que é ser livre para você? Desculpa te falar, mas você não vai ser livre, porque na verdade você já está presa a uma sociedade, né? Você tem regras na sociedade, então você já não é livre. Você não pode andar na rua a hora que você quer. Até pode, mas depois das 3 da manhã no centro de São Paulo, você não vai, não é isso? Então você não é livre. Eu quero ser livre para circular pelo centro de São Paulo à meia-noite, 1h. Você pode, mas você não vai. Você não é. Tá vendo? Você já não é, porque lá existem perigos, situações lá que não tem segurança de madrugada, então você não vai. Tá vendo que a sua liberdade já foi podada ali? Exatamente. Então eu sempre disse isso para ela, peraí, não acha que você vai ser livre, porque não existe essa expressão, né, na verdade, na prática, o ser livre. Né? O que você tem que fazer, na verdade, o ser humano, o que a gente está fazendo nesse Glancecast? Para a pessoa entender que ela tem que ressignificar o termo liberdade, Wanderson. Porque as pessoas ainda acham, quando fala assim, liberdade é aquele sonho, né? De filmes, eu vou ser livre, fazer o que eu quiser, não tenho ninguém, não tenho chefe mandando em mim, não tenho mulher, não tenho filhos para administrar. Então isso não é, esse conceito, esse termo aí que você colocou na sua cabecinha não existe. Seria muito legal nesse conceito de liberdade, por exemplo, uma pessoa que não tem filhos, aquela pessoa desprendida um pouco da família, que talvez não tenha um trabalho legal, e essa pessoa amanhã ela ganha na loteria acumulada, ganha alguns milhões. Essa pessoa decide aí viajar o mundo. Talvez essa aí teria, com vírgulas também, um conceito de liberdade talvez muito mais do que alguns. Mas lembre-se também, você teria algumas limitações. Né? Desculpa, não dá, cara. Ele tá vindo aqui no meu rosto, aqui, vou continuar. Raid, dá um raid. Aqui, ó. Olha lá, peraí, tenta matar ele, ele fica infernizando. Eu vou tentar deixar ele aqui, não sei se ele tá na minha boca. 3, 2, 1... Nesse caso, talvez com limitações, mas limitações um pouco mais abrangentes, daria certo, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa muito bem financeiramente, o Elon Musk, por exemplo,
né, o cara mais rico do mundo aí, né, ou um dos mais ricos do mundo também. Esse cara ele tem liberdade para ele fazer o que ele quer? Com toda a grana que ele tem? Não, obviamente que não, Wandy. Ele é um cara, se a gente falar, é um dos caras mais ricos do mundo, né? É. Aí você fala, o cara é legal, ele tem muita grana, então ele é livre. Sim. Não. Ele talvez seja um dos homens mais presos Exatamente. que eu conheço, que ele é preso em várias situações. Ele é preso, por exemplo, ele é um homem que desenvolve tecnologia para o futuro. Então ele já está preso ali, condicionado a desenvolver, porque ele projeta tecnologia para 50 anos, além, né, do que a gente pode imaginar. Então ele está preso ao trabalho, que é um trabalho criativo. Eu estou falando para as pessoas entenderem. Quando eu falo trabalho criativo, a pessoa está na mente lá, o projeto, que é um projeto revolucionário. Então ele tem que se dedicar àquele projeto para colocar ele para fora. Então, obviamente, que ele já não tem a liberdade ali nem de horário, para falar a verdade. De falar, eu vou às 5 horas da tarde, eu estou indo embora. Vou jantar, vou para casa, vou dormir. Não, ele tem que desenvolver. Às vezes ele tem prazos para desenvolver os projetos. Quem é empreendedor, quem é empresário, a gente sabe que às vezes o funcionário acha que a vida é muito tranquila do dono, né? O dono, 5 horas da tarde, o dono já lá tá com o pé no sofá, tomando sua água importada, seu vinho, e tá tranquilo. Na verdade, não. A pessoa que cria, que tem uma empresa a gerir, ela jamais para. Ela não tem a liberdade nem de ter o horário que ela vai almoçar. Eu brinco que a gente não tem liberdade nem do nosso horário de almoço. Exato. Né? Nem do que horas a gente vai dormir, que horas a gente vai acordar. A gente não tem essa liberdade. Exatamente. Porque a gente tem que terminar o processo, né? Dando o exemplo do Elon Musk, né, que a gente trouxe o nome dele aqui, um nome hipotético que a gente trouxe, mas ele não se permite também, uma pessoa, não ele, mas uma pessoa do nível dele, não se permite também ter liberdade assim a todo momento. Por quê? Tem muitas famílias que dependem dele. Sim. Esse cara, ele tem mais satélite no espaço do que a própria NASA. Exatamente. Ele conhece mais o espaço do que a própria NASA. Como que um cara desse, nesse nível, vai falar, não, eu vou ficar aqui uma semana em casa sem saber de nada, um mês sem saber de nada? Ele não se coloca nesse nível. A gente deu o exemplo do Elon Musk, mas outros empresários também, que não têm a fortuna dele, também se preocupam com essa questão de liberdade. Por quê? Tem outras famílias que dependem do trabalho, do sucesso dele. Se ele falhar, se ela falhar, muitas outras famílias vão falhar também. Então, pessoas nesse nível, empresários que eu estou dizendo agora, não se colocam, não se permitem também ter liberdade a hora que quiser. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo aqui, eu dei um exemplo da Adriana agora, vou dar outro exemplo da Adriana. Quando um pouco depois das 17 horas, 17h30, a Adriana ela encerra a atividade dela aqui no escritório e ela sai daqui do escritório. Aí alguém falou assim, ó, que legal, né? 17 a Adriana então vai para casa dela, não sei o quê. Não. Aí ela começa uma outra jornada. É uma outra jornada. Né? Vai buscar os filhos na escola. Eu tenho a jornada, a gente tem várias, a gente brinca, a gente tem várias jornadas durante o dia, né? Ainda mais a mãe, né, que é uma mulher que é empreendedora, que é mãe. Então, fora que eu saio daqui, eu vou para cá, vou para a escola dos meus filhos, pego meus filhos, volto para casa. Tem a jornada de mãe em casa também, fazer o jantar para eles, colocar para dormir, orientar numa lição de casa. Então, é outro processo também ali, que é uma jornada. Eu tenho liberdade para chegar e dormir direto, Wandy? Não tenho. Eu tenho obrigações, eu tenho ali situações que eu tenho que gerir. Então, a gente não tem essa liberdade. Porque se todo ser humano tivesse liberdade, você ia chegar o quê? Eu quero sair daqui, eu quero chegar em casa, colocar o pé no sofá e ver série. Todo mundo vai querer isso, não é verdade? Exato. Quem não quer isso, né, gente? Sossego. Mas você já fez escolhas lá atrás que cercearam a sua liberdade. Por exemplo, quando a gente fala, quando você tem um filho, tudo muda no casal, tudo muda na sua vida. E é verdade. Mas não deveria, né? Perder um pouco da liberdade ali do casal. Mas perde, gente. Não tem situações. Você ganha outras coisas. Você ganha ali outros companheiros dentro da sua casa. Você ganha uma família, mas você perde algumas coisas no caminho, o processo. Não é que você perde, mas você, né, acaba anulando ali algumas situações que você poderia ter liberdade. Por exemplo, de eu vou ler um livro, vou tomar um banho, mas você fez escolhas. Você tirou aquela escolha e colocou outra escolha no lugar, né? Então, mas as escolhas que eu faço, graças a Deus, que todo mundo deve ser assim, gente. Qualquer escolha que você faça, você tem que arcar com ela e ser feliz da melhor forma que foi a escolha que você fez. Lembra lá no começo da Glense, quando eu postei uns vídeos nas redes sociais dizendo, não tem escolha certa ou escolha errada, nem fácil nem difícil, só tem a melhor escolha naquele momento. Isso. Você fez a melhor escolha naquele momento, tá tudo certo, é só levar para adiante, não é isso, Marcos? Perfeitamente isso. Então, você que está ouvindo aqui esse Glencecast, nós temos aqui ainda alguns minutos para a gente poder compartilhar um pouco de experiência, mas para você que está assistindo aí, entenda o seguinte, né? A nossa intenção é que você entenda que você é livre para fazer o que você quiser, mas você também tem que ser ponderado
para saber como lidar com a sua liberdade. Não é porque você é livre para fazer o que você quiser que você vai sair fazendo tudo. Né? Lembre-se, né, você tem pessoas à sua volta. O quanto que a tua decisão neste momento vai afetar as pessoas à sua volta. As pessoas da sua casa, da sua família, do seu trabalho e por aí vai. Né? Então o conceito de liberdade, como eu expliquei lá no começo, a gente coloca agora uma vírgula nele, porque você tem afazeres, vamos dizer assim, tarefas, para que a sua liberdade não machuque ou não infrinja, ou não atrapalhe a liberdade do outro também. A gente vê muitos exemplos no trânsito também, né? A gente pode falar de liberdade no trânsito? Claro que pode. Não é? Você vai sair dirigindo por aí desencabeçadamente, de um jeito maluco? Você não pode fazer isso também. Né? Então, existem também regras ali onde você tem que se limitar, onde você tem que puxar o freio literalmente ali para você tomar a melhor decisão para a sua vida também. E tudo isso que você está pensando agora aí que você pode fazer, existe vírgula. Quando eu falo vírgula aqui, tá? É que você tem que ser ponderado numa decisão, independente da atitude, da ação que você vai tomar na sua vida. Para um pouquinho, pensa e faz a seguinte pergunta para você: aonde a minha liberdade vai afetar do próximo? Esse próximo é a tua esposa, marido, filho, companheiro, pai, mãe, seja lá quem for, o teu patrão, o teu funcionário. Né? A Adriana, ela é a nossa gestora aqui. As decisões dela afetam a nossa equipe. Se ela tomar uma péssima decisão, vai afetar todo mundo aqui do time. Exatamente. As boas decisões que ela toma, ainda bem que ela é uma pessoa muito ponderada, e as boas decisões que ela toma nos afetam também, só que de uma maneira positiva. Exatamente. Né? Se a gente tivesse aqui uma Adriana aqui que sai fazendo tudo descabeladamente, sem pensar no futuro, sem pensar no amanhã, a gente não estaria nem gravando esse podcast aqui agora. Exatamente. Porque não faria nem sentido a gente estar aqui. Então, a liberdade, o conceito de liberdade, você tem que pensar na sua decisão antes de sair fazendo qualquer coisa por aí, né? Exatamente. Nós não somos livres para fazer o que quiser. Isso não existe mesmo. Mesmo porque quando você é livre para fazer o que você quer, você acaba ferindo ou infringindo algumas regras, né? Uhum. E a gente vive numa sociedade que impõe regras, né? Doutrinas. Então você tem que seguir. Ali alguma delas você vai ter que seguir. Eu não quero seguir. Aí você não está não tá vivendo, não tá né? ambientado com não o está mundo. ambientado com o mundo, porque qualquer parte do mundo você vá, qualquer país, as regras são a mesma. Você pega, por exemplo, quando você faz uma viagem internacional, Wandy, você está num país que tem regras. Quando você vai para outro país, eu falo que as viagens internacionais, elas fazem a gente aprender muito. Porque você chega num outro país com outras regras, outras doutrinas, outra situação, e você tem que se adequar ali. Por exemplo, vou dar um exemplo, você vai para aquela parte dos Emirados Árabes, Dubai, a mulher ela não tem voz lá. Ela tem que andar coberta, por respeito, né, à religião. Aí eu vejo situações, já vi, Wandy, em jornais, em revistas, da mulher sair aqui do Brasil, quer andar lá sem vestimentas, e ainda quer criticar o país da pessoa. Quer ter razão. Tipo, não, mas eu fui pra lá, como assim? Eu não posso andar de blusinha? Eu não posso. Não, você não pode. Você está em outro país, de outra pessoa, com outras culturas, outra religião, outras doutrinas, e você quer implantar a sua doutrina. Então, se você sabe que lá é assim, você vai, se condicione ao local que você vai. Eu estou falando porque, olha, por exemplo, eu já fui para o Vaticano, Wandy. No Vaticano, você não entra mulher sem vestimenta adequada. A gente tem que estar com banga de blusa comprida. Como assim? Você vê muito lá na fila do Vaticano, por exemplo, mais brasileiro, gente. Você vê mais brasileiro com regatinha, sabe? Regatinha assim, com o ombrinho de fora. Chega na porta lá, junto com o pessoal da segurança, não entra. E a pessoa ainda fica nervosa. Como eu não vou entrar? Não entra. Não entra. No Vaticano você não entra, porque lá é desonra você andar com os ombros descobertos. Tá? Seguem a Bíblia, os mandamentos lá, então não pode. Então tem que estar vestido. E a pessoa quer brigar, como assim? Você quer entrar de blusinha dentro de um âmbito que é religioso? Não pode. E brigam ainda. Então tem que ter esse discernimento, né? De eu sou livre. Então não vá no Vaticano. Eu sou livre, então não vá para os Emirados Árabes, né? Exatamente. Então você vai se cercear de muita coisa por essa sua falsa ilusão de liberdade, que não somos livres, né? Exatamente. Eu tenho um amigo que ele tem um familiar que trabalha na Arábia Saudita. Isso é uma história real. E lá na empresa que ele trabalha, num país, aliás, a bebida alcoólica ela é proibida. Né? Bares, assim, tal, só é liberada dentro de hotéis. Né? E com uma quantidade também limitada. Sim. Ou seja, tem a liberdade de ser dentro do hotel liberada a bebida alcoólica, porém, mas tem a quantidade. Com uma quantidade certa que você pode tomar. Ou seja, não é nem liberdade exatamente. E para funcionários estrangeiros, eles podem pegar uma parte do salário, eu não sei exatamente, mas talvez 20%, tá? Eu acho que é isso. 20% do salário você pode consumir aquilo como bebida alcoólica.
E esse amigo desse meu amigo, ele fez isso. Então, no primeiro salário dele, ele pegou uma parte do salário e comprou bebida alcoólica. No outro mês, ele fez a mesma coisa. No terceiro mês, antes dele receber, chegou um agente do governo e falou, olha, vocês têm um alcoólatra na empresa de vocês. Sabe o que fizeram? A empresa teve que mandar deportar o cara. Ele teve que voltar para o país de origem dele. Ele era um francês. Ele teve que voltar para a França. Ele foi expulso do país. Porque a liberdade que ele poderia comprar um valor X em bebida. Ele começou a comprar todo mês, o governo entendeu que ele era um alcoólatra e mandou ele embora, expulsou ele do país. Ou seja, ele nunca mais pode entrar lá. Ou seja, a liberdade, mesmo assim, você tem que cumprir as regras. Como a Adriana falou, você não pode chegar a fazer o que você quiser. Exatamente, consequências. Todo lugar tem regras. Então eu falo, pessoal, por que a gente está trazendo esse tema liberdade? Para a gente entender o seguinte, para a gente viver melhor. E sofrer menos. Você entender o que é liberdade realmente e até onde vai a sua liberdade, isso te ajuda no dia a dia, te ajuda a sofrer menos, te ajuda a viver melhor em sociedade também, com os seus familiares. Você também ter o que é seu emocional mais elevado, viu? O que deixa as pessoas com baixa autoestima, Vande, exatamente essa liberdade cerceada, que ela não entendeu. Ela fica, mas eu tô depressivo porque eu não sou livre para fazer isso. Então entenda que você não é mesmo. E trabalhe com isso, que aí você consegue elevar a sua autoestima. Por isso que a gente trouxe esse tema liberdade para te ajudar no campo emocional, tá? Porque isso tem declinado as pessoas, né, Vande? Exato. E preste muita atenção também, você que está assistindo aí, que tem filhos numa idade aí até 10 anos aproximadamente, você que dá muita liberdade para o teu filho, tá? Você que não dá limites para o teu filho, que dá muita liberdade para o teu filho fazer o que quiser, quando quiser, no momento em que quiser, que cria o filho livre, né? Talvez você cresceu aí apanhando, não é porque você cresceu apanhando, você tem que ensinar espancando também, né? Então são padrões diferentes, tá? Porque um dia todos nós vamos morrer e nossos filhos vão ficar aqui, a ordem natural da vida geralmente é essa. E você que dá muita liberdade, deixa seu filho fazer o que quiser, quando ele tiver lá seus 20 anos de idade, que ele for fazer a primeira entrevista de emprego, ou 18 anos, e se ele for reprovado, ele vai olhar para o entrevistador e falar, você pensa que você é quem? Meu pai e minha mãe me davam liberdade para eu fazer o que eu quiser. É uma pessoa que não vai ter limite. Uma pessoa que talvez, quando for recusado um primeiro beijo, um namoro, talvez vai sair batendo nas pessoas lá fora. Pior, então né? você tem que dar limite. Liberdade tem a ver com limite também, tá? Então você tem que dar limite também, começando dentro da sua casa. O Wanderson falou uma coisa muito certa. A gente trata muito isso na questão do Origens, ele vem com muito isso, tá? A questão de pais que criam seus filhos doutrinando eles que eles podem ser livres, que eles nasceram para ser livres. Então isso causa um choque lá fora, que a gente tem visto vários casos que a gente trata, pessoas no treinamento, que acabam que foi criada com esse sentimento de, eu quero ser livre, eu posso ser livre. Aí chega aqui fora, nós falamos tudo isso desde o começo. Tem isso, é cerceado disso, tem leis, tal, tem situações, tem doutrinas, tem regras na sociedade. Aí a pessoa faz o quê? Cai emocionalmente, porque ela não está preparada. Peraí, mas eu fui criado que eu podia fazer tudo dentro da minha casa. Só que lá fora da sua casa você não pode. Exato. Então o choque é muito maior. Então entender essa questão da liberdade é muito bacana onde entra nesse contexto também, né, Wander? Inclusive na criação dos filhos. Exatamente. Aí vai ter criança, aí vai ter muitos adultos perdidos no mundo. E nós já temos, na verdade, né? Temos muitos adultos assim perdidos no mundo. Aqui mesmo na empresa, a gente vem fazendo um processo aí, algumas entrevistas, um processo seletivo para poder contratar uma pessoa para uma área específica aqui. A gente está embarreirando numa questão aqui que a gente não consegue entender. Né? Talvez essas pessoas aí tiveram dificuldade no passado e eu não sei o que elas pensam hoje, que acham que podem entrar na empresa já com o cargo de diretor, Exatamente. com o cargo de CEO, Exatamente. com o cargo de não faço nada. Que é os méritos por algo... Eu falo assim, a questão do querer os méritos por algo que nem fez ainda. Exato. A gente só tem retorno e méritos e recompensas quando nós fazemos algo. Isso as pessoas estão perdendo, Vande. Elas nem entraram numa empresa, nem mostraram o seu potencial, nem mostraram o trabalho e já querem estar ganhando, já querem estar lá no topo. Então, gente, está perdendo um pouco aí a linha de raciocínio das pessoas, né? Liberdade tem barra. Tá? Exatamente. Liberdade barra responsabilidade. Liberdade barra consequências. Então, sempre liberdade, gente, colocando... Lembra que a Adriana falou no Glenscast? Liberdade barra alguma coisa. Tá? Lembra do barra? Isso. Lembra do barra. Lembra do barra que você vai agradecer a gente depois. Exatamente. Tá? Vande. O que foi? Não acabou, Estamos acabando, Mas gente. já acabou. É rápido demais, né, gente?
né? Deixa aqui no comentário, queremos um GlenCast de 18 horas. Ou um ao vivo de 1 hora, 2 horas, aí você liga pra a gente vai estar respondendo. Isso. Fala aí, fala pro diretor, queremos um GlenCast ao vivo, pra gente falar. O diretor tá ali atrás das câmeras ali, ele tá assim, desesperado ali. Não. Mas manda aí, se tiver um monte de comentário, a gente convence ele. A gente faz um ao vivo ainda pra você ligar pra gente e fazer pergunta no ar, assim, boa. Na lata. Tá exatamente bom? Isso. Chegou no final, então? Chegou, pessoal, olha... Eu vou me despedindo, uma ótima semana. Até o próximo GlenCast, também vai estar meio polêmico, tá bom? A gente vai vir aqui ajudando você mesmo, mas cutucando mesmo, mexendo em tudo pra te ajudar, tá bom? Isso. Ó, beijo, fiquem com Deus. Valeu, essa aqui é a série, então, polêmica, mas uma polêmica que vai te ajudar, que você pode refletir, pensar, estudar um pouquinho sobre isso que a gente falou aqui, tá bom? Até a próxima semana, eu também vou ficando por aqui. O diretor tá ali, você não tá vendo, mas ele também tá te dando tchau. Então, tchau, gente, até a próxima semana. Tchau, gente, ó, lembra do Barra, viu? Barra.